e de mãos postas lá no nicho dela, olhando por nós, nos ensina a rezar a mãe de Jesus e intercede por nós, nos encaminha na estrada de seu Filho Jesus, e é por isso que nós pedimos, para que ela continue sempre conosco, acompanhando e olhando o povo brasileiro em toda a sua vida, em todas as suas escolhas, em tudo aquilo que nós temos, porque ela é nossa mãe, porque ela com carinho nos leva até seu Filho Jesus. Filho que ensinou os seus discípulos, que teve um grupo de seguidores mais próximos, e que não é nada diferente de nós. Não eram pessoas perfeitas, não eram santos prontos, eram pessoas também com falhas e com dificuldades. Se nós observarmos o evangelho de ontem, do 25º domingo do tempo comum, nós vamos observar justamente isso. Jesus saía para estar com eles e para ensinar, e queria privacidade, porque esse ensinamento era sério. Ele é a palavra de Deus, então ele estava passando para os discípulos aquilo que Deus havia dado e deixado a ele, passando o conhecimento do próprio Pai que somente ele tinha, para que o mundo pudesse viver melhor, para que o ser humano pudesse ter qualidade de vida. Por isso ele queria que os discípulos tivessem um momento particular e a sós com ele, para o ensinamento. No entanto, quando eles estavam saindo, voltando, o que acontece? Os discípulos começam a discutir entre eles, e Jesus só com a orelha escutando o que estava acontecendo lá. E eles estavam discutindo cargos, brigando entre eles, quem ficaria no lugar de Jesus caso faltasse a presença do mestre, porque o mestre mesmo havia falado: olha, eu vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. E eles não estavam preocupados com o que Jesus havia falado, da sua morte e da sua ressurreição, mas eles estavam preocupados naquele que iria liderar, naquele que iria mandar sobre os outros, na concepção deles. E quando Jesus chega, pergunta: o que vocês estavam discutindo? O que vocês estavam falando? E eles ficaram envergonhados. A vergonha já é um sinal de que o assunto não era muito bom. Ou seja, que eles estavam discutindo poder entre eles. E Jesus sabia, estava lá com o ouvido, com a orelha esperta no que eles conversavam. E Jesus disse: olha, então se vocês querem disputar o poder, que a base do poder seja aquele que serve. O maior de todos vai ser aquele que serve. E mostrou uma criança, a simplicidade da criança. Se vocês, dizendo aos discípulos, não se assemelharem como esta criança, não serem como ela, puros de coração, servidores, dedicados, não alcançarão o reino de Deus. É interessante ver que Jesus convida pessoas que não estavam prontas, que não tinham o coração completamente aberto para a sua palavra, mas ele acreditava naquelas pessoas. E olha, ele não errou, porque mesmo depois do abandono, no momento da cruz, mesmo depois da fuga daquele grupo que estava tão próximo dele, nos momentos mais difíceis, aquele ensinamento que Jesus tinha dado a eles passa a fazer sentido. O Espírito Santo suscita no coração deles esta força, e eles passam a entender o que Jesus havia dito, depois que Jesus tinha sido morto e havia já ressuscitado. Ou seja, muitas vezes a palavra de Deus vem ao nosso coração, o ensinamento chega até nós, e nós não temos condições ainda, ou não temos maturidade, para fazer com que este ensinamento se torne vida e luz, através de nós, através da nossa vida. Os discípulos, a princípio, quando ouviram, quando receberam a mensagem, eles ficavam
um pouco conturbados, dispersos, não sabiam o que Jesus havia dito e só foram perceber e sentir isso depois de algum tempo, depois que Jesus já havia morrido, que havia ressuscitado, que o Espírito Santo vinha iluminar o caminho deles, da própria igreja. Ou seja, nós temos que estar abertos à palavra de Deus. E mais do que estar abertos, estar atentos de como nós estamos vivendo esta palavra de Deus. Porque a palavra em si, por ser Jesus, por ser Deus, ela já brilha. Deus já tem o seu brilho, que é maior do que a luz do sol, a maior de todas as luzes que nós conhecemos. Ele por si já brilha sozinho, no entanto, precisa de nós para que esta luz possa se refletir em nós, para que nós possamos, através da nossa vida, fazer brilhar a luz da palavra de Deus, através dos nossos gestos, exemplos, através do nosso jeito de ser. O cristão e a cristã foi feito para ser luz, para transparecer esta luz, não para aparecer, não para se encher de si mesmo e se sentir grande, isso é orgulho, mas para ser apenas o reflexo daquilo que Deus é. E o que Deus é? Amor. Então nós também somos chamados a sermos reflexos deste amor. E ser reflexo deste amor é não duvidar da sua palavra, é não duvidar da sua misericórdia. Tanto na primeira leitura de ontem do livro da sabedoria, quanto na primeira leitura de hoje do livro dos provérbios, nós percebemos que as ações más, as injustiças, tapam essa luz, cobrem, ofuscam. E quando nós abrimos o nosso coração, quando nós damos a oportunidade para que Deus nos faça diferentes, essa luz brilha, essa luz é colocada num candeeiro, essa luz vai para o destaque, porque é onde ela deve brilhar. Por isso, o livro de Provérbios sempre diz: nunca deixe de fazer o bem, isso é luz na vida dos outros. Nunca deixe de amar. Se alguém te pede algo, se estiver dentro da sua possibilidade, faça. Por que não fazer? Por que não realizar? Se somos chamados a ser realizadores do amor de Deus nos dias de hoje. E somente aquele, como diz o Salmo, que realmente reflete o amor de Deus, é aquele que pode entrar em sua casa, é aquele que pode viver em seus átrios, é aquele que está junto, está mais próximo de Deus. E nós queremos ou não estar próximos de Deus? Somos ou não somos filhos deste Deus amado? Por isso nós precisamos ir aos poucos ajustando as pequenas coisas da vida que não refletem, que fazem com que a luz seja apagada. Talvez o nosso próprio orgulho, o nosso egoísmo. Talvez nós queremos muito mais aparecer e estar à frente do que a mensagem de Jesus. E isso faz com que a luz aos poucos vá se apagando. No entanto, aquele que faz a luz brilhar é aquele que abre o seu coração. É aquele que não está preocupado em receber de volta aquilo que deu. É aquele que não está preocupado se é ele que está em primeiro lugar, que está em evidência, mas se preocupa porque ele foi o primeiro a servir. Foi o primeiro a se colocar à disposição. Este é o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Este é aquele que faz a diferença no mundo, porque dá sabor, não é insosso, não perdeu o seu gosto, e muito menos o gosto pela vida, que é um dos maiores presentes que Deus nos deu. O gosto pela vida, o sabor pelas coisas de Deus, não merece apenas ficar dentro de nós, para que nós apenas possamos saborear, mas merece ser distribuído, merece ser colocado à disposição daqueles que mais necessitam, daqueles que mais precisam. Por isso nós pedimos a ajuda de Deus, pela intercessão de sua Santíssima Mãe, para que a gente continue sendo
E se a gente não for, possa ser sal da terra e luz do mundo. Possa fazer a diferença nos dias de hoje. E olha que o nosso Brasil precisa. E às vezes a gente pensa, olha, mas a minha luz, a minha opinião, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, não faz diferença. Por que eu vou me responsabilizar? Imagina se todos nós pensássemos assim. E olha, se estamos como estamos no nosso Brasil, é porque durante muito tempo nós deixamos que outras pessoas pudessem ser uma luz maior do que a luz de Deus. Porque nós deixamos que o tempero dos outros possa ser maior do que o sabor de Deus na nossa vida. Então é hora de reajustar, é hora de voltar atrás e de pensar na minha própria vida, o quanto eu estou iluminando a vida dos outros, o quanto eu estou dando sabor à vida daqueles que mais necessitam. Assim nos pede aquele que veio estar no meio de nós, o Cristo, o Filho de Deus, e assim nos encaminha e nos conduz Maria diante de seu Filho Jesus, para que a gente possa escutá-lo. Ela nos reúne aqui para que a gente possa dar atenção à sua palavra e possa, com o coração limpo, livre, liberto, transfigurar também a presença de Deus, assim como Ele fez em seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a